Por que que João escreveu um evangelho? Eu já entendi então que ele era discípulo de Jesus, mas quais as razões levaram João a escrever esse evangelho? Aí nós temos que pegar os fragmentos da história e montar um quebra-cabeças, ainda que parcial, e a partir desse quebra-cabeças nós vamos levantando algumas hipóteses. Por exemplo, o Raymond Brown, um famoso especialista no Evangelho de João, padre Raymond Brown, já faleceu, escreveu comentários sobre João. Raymond Brown, ele escreveu um livro, A Comunidade do Discípulo Amado, onde ele levanta algumas hipóteses interessantes. Eu não concordo 100% com tudo que o Raymond Brown falou, porque, por exemplo, ele, de certa forma, negava a autoria joanina, mas com outras coisas eu acho muito interessantes e eu quero reproduzi-las para vocês aqui. Então vamos lá. Luna pedindo para entrar. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou pedir licença. Ela bate na porta, ela acha que ela tem que participar do vídeo. Vem. Pronto. Entrou. Tá bom? Quer dar um alô pro pessoal? Agora eu tô vendo que já virou moda. Toda vez que eu tô gravando, às vezes ela tá lá em cima e ela pede para entrar. Olha lá, dá o seu oi lá. Fica famosa na internet também. Dá o seu ar da graça lá. O pessoal. Você vai explicar agora para eles o Evangelho de João? Vai? Olha lá, ó. Tá bom? Dá o tchau. Agora fica quietinha aqui no meu colo. Ó, eu não sei se você tem Schnauzer. Schnauzer é um cachorro carente. Eu amo Schnauzer, já é o segundo que eu tenho. Recomendo, mas ele é muito carente e ciumento. Pois olha lá no Instagram, eu coloco de vez em quando alguns vídeos dela lá, do ciúme dela. Vamos lá. João, de acordo com o que nós temos da tradição apostólica, do que foi colecionado do depoimento dos pais da igreja, depois que os discípulos saíram ali da região de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, muitos deles foram espalhados e João foi para a cidade de Éfeso. Eu vou mostrar no mapa aqui onde fica Éfeso, Éfeso na Ásia Menor. Hoje, Éfeso faz parte da Turquia. É um sítio arqueológico muito bem preservado, é lindo o sítio arqueológico de Éfeso. Eu acho que eu tenho uma foto de lá para mostrar para vocês. Olha aqui, que lindo. Eu já gravei programas do Evidências lá, tem outros vídeos meus, você pode ver, é muito legal a cidade de Éfeso. O ano que vem eu vou voltar à Turquia e eu vou lá. Eu amo a cidade de Éfeso. E foi ali que viveu o apóstolo Paulo, viveu lá muito tempo, viveu alguns anos ali, e João também viveu ali. E alguns até acreditam que provavelmente para Éfeso João teria levado a mãe de Jesus, Maria, e cuidado dela em Éfeso. Mas vamos devagar. Enquanto João estava pastoreando a comunidade cristã de Éfeso, veio a perseguição do imperador Domiciano. Domiciano começou a perseguir João porque Domiciano queria mudar a legislação para ele ser adorado como Deus em vida. Porque os imperadores romanos, o culto ao imperador funcionava assim: o imperador só era deificado ou adorado como um deus quando ele morria. Na sua vida, as pessoas tinham apenas que oferecer um incenso para a saúde dele, mas só havia culto a imperador morto. Na época de Augusto, não, Augusto César acabou sendo adorado em vida, mas os que vieram depois, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, nenhum deles reivindicou ser adorado em vida. O primeiro que fez isso foi o Domiciano, no final do primeiro século. Domiciano queria ser adorado em vida, e em virtude disso, ele começou a perseguir o apóstolo João, que evidentemente tinha uma pregação eh, monoteísta. E João, então, foi banido para a ilha de Patmos. Quando João vai para a ilha de Patmos, ele escreve o Apocalipse. Só que, ao contrário do que muita gente imagina, João não morreu na ilha de Patmos. Ele sai da ilha de Patmos depois da morte de Domiciano por um indulto dado por um perdão, Nerva, que era o imperador, depois de Domiciano. Então, João sai da ilha de Patmos, volta para a cidade de Éfeso para continuar pastoreando a comunidade cristã dali. Só que quando João volta para a cidade, não sabemos quanto tempo ele ficou em Patmos, talvez um ano, a igreja estava com muitos desafios. E eu vou apresentar para vocês alguns deles. Um dos primeiros desafios que havia na igreja cristã de Éfeso era o surgimento de grupos que estavam espiritualizando a segunda vinda de Cristo.
e até deixando de acreditar na volta de Jesus. Eu vou explicar por quê. Jesus prometeu que iria voltar e ele falou que voltaria em breve. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, nada de Jesus voltar. Veio o apóstolo São Paulo, fez todo o trabalho dele, foi martirizado por Nero, Jesus não voltou. Pedro foi martirizado por Nero, Jesus não voltou. Morreu um, morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro. Cadê Jesus voltar? Isso causou, no final do primeiro século, um certo adormecimento na igreja e até um desânimo. Porque eles pensavam, o último apóstolo que ficou vivo era João. E Jesus até hoje não voltou. Então você tinha na igreja grupos divididos. Tinha alguns que achavam assim, não, agora é que está perto de Jesus voltar, porque se ele só pode voltar enquanto aqueles que o viram pessoalmente estão vivos e João já está idoso, ele vai voltar dentro dos próximos anos. Havia até o boato de que João, discípulo amado, seria o último elemento para mostrar que Jesus voltaria. Tudo aconteceu pelo seguinte: Jesus teve declarações que já foram mal interpretadas desde aquela época. Jesus falou: vocês não terminarão de percorrer as cidades de Israel até que vejam vir o Filho do Homem. Jesus falou também: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus disse: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem na sua glória. Uma notinha de rodapé. Eu já expliquei essas passagens aqui no YouTube, tá bom? Eu não vou hoje explicá-las. Muitos ateus, descrentes da Bíblia tomam essas passagens para dizer que Jesus se equivocou, que Jesus foi um falso profeta, que Jesus errou, que ele pensou que ia voltar quando não voltou, mas calma que eu tenho explicação para elas. Eu já expliquei isso aqui no YouTube, você pode procurar o vídeo, assistir, mas se você não encontrar, vou fazer uma coisa. É só colocar assim, Rodrigo, explica de novo as passagens de Jesus, onde ele aparentemente parece estar equivocado. A gente pode fazer um vídeo futuro. Se não, dá uma olhadinha, acho que o nome do vídeo é As Duras Palavras de Jesus. Tem o episódio 1 e episódio 2. Procura aqui na playlist e você vai encontrar, tá bom? Mas voltando, naquela época muitos pensaram, bom, se Jesus falou para os apóstolos, eu voltarei, em breve voltarei, vocês me verão, então a interpretação equivocada foi, esses apóstolos, alguns deles pelo menos vão estar vivos quando Jesus voltar. O próprio Paulo tinha essa esperança, quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele dizia, depois nós, os que estivermos vivos, na segunda vinda de Cristo. Só que agora o único que estava vivo era João. Toda a primeira geração de cristãos morreram. Aliás, o próprio João assinala no evangelho dele esse boato, essa lenda que fazia pensar que João ia ficar vivo até a volta de Jesus, que ele não ia passar pela morte. Quando Pedro encontra com Jesus, Jesus fala com Pedro como Pedro deveria morrer uma morte de martírio. Evangelho de João, capítulo 21, Pedro pergunta para Jesus a respeito de João. Então, vou mostrar para vocês aqui, olha. Capítulo 21 de João, verso 18. Digo a verdade, Jesus está falando com Pedro. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Poxa, obrigado, Senhor. Então, lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, João falando de si mesmo, e o seguia. Esse era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem o irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a este? Quer dizer, eu vou morrer desse jeito, e este aí, o seu queridinho? Que havia rivalidade entre os apóstolos. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Aí João dá essa nota no verso 25. Verso 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Tá certo? Então, o João está explicando, olha, Jesus apenas quis dizer isso, não falou que eu ia viver.
Mas então, muitos estavam espiritualizando demais a segunda vinda de Cristo, até descrendo nela. Então, João tinha que re revitalizar na igreja a promessa da segunda vida. Por isso que no evangelho, ele escreve de maneira muito clara as palavras últimas de Jesus quando ele estava se despedindo dos discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus disse assim, olha: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também." Ele já tinha escrito na ilha de Patmos o livro da Revelação, do Apocalipse, que falava muito do fim do mundo, das profecias finais e da segunda vinda de Cristo. Mas ainda era importante, imperioso na igreja revitalizar essa crença que já estava começando a esvanecer. Por isso que ele, um dos motivos que ele escreve o Evangelho.